Vem comigo! Pensaram que iam escapar desta aula? E a resposta é não, não tem escapatória. Por quê? Porque estamos finalizando os nossos lindos, maravilhosos verbos. Estamos colocando um ponto final? Depende, porque mais para frente nós podemos vê-los novamente numa outra função, tá? Mas por enquanto, esse resumão dos verbos está sendo finalizado hoje, já que eu dividi esse conteúdo, essa classe gramatical chamada verbos, eu dividi em 4 partes, correto? Então, quem não acompanhou as outras, que acompanhe e volte até a primeira parte e finalize com a aula de hoje, que vai ser muito importante para você que ainda tem dúvida neste assunto ou para você que estuda bastante as classes gramaticais. Bom, então hoje nós vamos ver os verbos de maneira mais contextualizada, ou seja, quando nós utilizamos os verbos em diferentes tipos de textos, tá? Eles têm formatos, intenções, né? Próprias, né? Por quê? Porque o emissor da mensagem, né? O autor daquele texto, ele faz isso. Ele coloca a intencionalidade dele através da construção dos verbos, né? Então, os tempos verbais, os modos, eles são fundamentais para construir esse sentido para a gente. E quando o autor ele utiliza os verbos numa ordem cronológica, ou seja, numa ordem temporal, falamos de tempo, ou seja, no presente, passado e no futuro. Então, essa ideia, quando é colocada nessa forma cronológica, o sentido daquele texto faz toda a diferença para a nossa compreensão. Então, nós conseguimos, né, entender melhor aquele texto através dessa sequência, essa ordem cronológica, tá? Além disso, né, nós vamos falar também das flexões dos modos. Vamos colocar aquela folhinha resumitiva aí para vocês. Bom, nós temos aí, então, na tela, vocês estão vendo o indicativo, o subjuntivo e imperativo. Nada mudou, nós sabemos, né, o que cada um significa. Beleza. E quando nós utilizamos os verbos em cima, né, desses modos, indica exatamente isso, né? O indicativo dá ao verbo a ideia de certeza, convicção. O subjuntivo, ele atribui ao verbo o tom de hipótese, ou seja, expectativa, né? E o imperativo, ele transforma o verbo em um pedido, ordem ou súplica. Então, quando nós utilizamos os modos, né, nós estamos expressando diferentes intenções. Então, a utilização do emissor nisso, a utilização do autor é realmente transmitir diferentes intenções naqueles textos, tá? Bom, nós vamos falar agora, vamos começar falando de poema, tá? E os verbos que constroem aquele poema, que eu vou colocar como exemplo aqui. Bom, todo mundo que já leu poemas, ou poesias, ou canções, letras de músicas, né? Por mais que você não tenha entendido todo o contexto, mas uma parte dele já te emocionou sentimentalmente, né? Já te chocou de alguma maneira, uma emoção ali ao ler aquele tipo de texto, porque é exatamente o que causa esses tipo de gênero textual, poema, poesia, música, ele causa isso, né? Essa é a intenção. E o autor, ele não constrói esse texto, vamos dizer assim, aleatório. Não, ele tem todo um objetivo por trás, tem toda uma construção. É isso que nós vamos ver por estrofes. Vamos colocar aí a primeira estrofe, né? Nós vamos analisar e depois a segunda. Eu vou colocar um poema chamado Literatura Ligeira. Não vou colocar o poema na íntegra, não, só uma parte dele para que nós
podemos exemplificar aí a intenção do autor ao escrevê-lo, né? A intenção dele ao utilizar alguns verbos em determinados tempos verbais. Nós vamos ver aí. Vou ler para vocês esse pedacinho da literatura ligeira. Vamos colocar aí na tela para vocês. Então, estava passeando na rua quando teve uma ideia fantástica. Inspiração genial, pensamento descomunal. Mas quando foi anotá-la, que pena, já se havia ido, não fora presa direito. Então, bom, o poema é este. Agora vamos analisar. Bom, quando nós falamos de metalinguagem, coloca aí metalinguagem. É uma função da linguagem, tá? E quando o autor utiliza esse tipo de função, ele realmente está inserindo um código dentro do próprio código ou dentro do mesmo. Então, nesse poema aí, o que ele fez? Ele colocou o texto falando do próprio texto. Então, ele usou a metalinguagem. Essa é a função dessa linguagem aí, tá bom? Só para vocês entenderem um pouquinho do teor deste texto. Beleza, agora vamos analisar como ele foi construído e a importância dos verbos. Olha só, essa primeira estrofe. Bom, vamos analisar a primeira estrofe. Há dois tempos verbais aí. Quais, né? Estava e teve, que situam os eventos no passado. Bom, tanto estava como teve está no passado. Muito bem. Estava aparece flexionado no pretérito imperfeito do indicativo e acompanha o gerúndio, passeando. Então, estava passeando. Beleza. O que isso quer dizer? Quer dizer que prevalece a ideia de uma ação de duração contínua e extensa, com a presença, né, destes verbos. Entretanto, teve está no pretérito perfeito do indicativo. Portanto, indica que o ato de ter uma ideia é instantâneo e breve. Muito bem, isso foi na primeira estrofe. Então, vocês viram que prevaleceram o quê? O pretérito. Beleza. Agora, nós vamos analisar a segunda estrofe. Coloque aí para mim a segunda estrofe. Há três ações, a segunda estrofe. Quais? Anotar, ir e prender. Bom, a locução verbal foi anotá-la, está no pretérito perfeito e indica que se trata de uma ação ocorrida no passado. A seguir, o pretérito mais que perfeito composto na locução havia dito. O que ele indica? Ele indica que a poesia desaparece antes de ser anotada. Do mesmo modo, o pretérito mais que perfeito simples, na forma fora, indica que o fato de a poesia não ter sido memorizada ocorre antes dela ir embora. Bom, o que nós podemos ver nisso? Podemos organizar os eventos na seguinte ordem cronológica. Qual ordem cronológica? A poesia não ter sido presa, né? A poesia não ter ido embora e o sujeito não ter anotado. Então, nós fechamos com estas situações que ocorreram. Tudo isso porque seguiu uma ordem cronológica dos verbos. Então, a intenção do autor foi realmente transmitir esta mensagem do texto seguindo uma ordem cronológica, o que facilita para nós leitores, para nós receptores da mensagem, tá bom? Então, essa é a parte importante dos verbos, tá? Agora nós vamos para a flexão, tá? Para expressar diferentes intenções do autor. Bom, nós vimos o indicativo, subjuntivo e imperativo e a importância deles quando nós utilizamos. Então, nós vimos aí. Coloque a folha para relembrarmos. Muito bem. Então, agora nós vamos ver o quê? Como
o verbo e o texto, eles são trabalhados. Eles são trabalhados da seguinte maneira. Nós temos a forma, o formato da narração, da descrição. Nós temos também a atemporalidade, temos a hipótese. Então, ele está sendo dividido em 3 situações, tá bom? Nós vamos ver cada uma e exemplificados, tá? Através de tirinhas, para a gente entender essa importância nos exemplos dentro do texto. Muito bem. Bom, vamos lá. Descrição e narração. Coloca a folhinha para vocês verificarem essa divisão que eu fiz aí. Bom, a descrição, quando nós utilizamos esse tipo de texto descritivo, é como se fosse um congelamento, né, temporal. Ou seja, parou o tempo naquela situação. Quando nós fazemos isso, nós utilizamos muito o pretérito imperfeito, que é para justamente dar a ideia de simultaneamente, ok? Vou colocar aqui a tirinha que nós vamos analisar. Eu vou ler para vocês. Uma história do mundo, vulcões entraram em erupção, oceanos ferveram, o universo estava uma confusão. Então veio o cachorro. Bom, neste exemplo, nós vamos ver 3 acontecimentos. Os vulcões que entraram em erupção, né? Os oceanos que ferveram e o cachorro que veio. É uma narrativa este exemplo aí. Então, eu estou falando de qual tipo de texto? O texto narrativo, onde você conta a história, onde você narra uma situação, tá? Então, quando nós utilizamos esse tipo de texto, nós usamos os verbos, na maioria das vezes, como ele exemplificou aí na tirinha, no pretérito perfeito, para mostrar o que? Sequência de fatos, tá? Por isso, a utilização e o que prevalece nesta tirinha. Por isso, há uma temporalidade, porque é uma narrativa. Bom, é um tipo de texto. O outro tipo de texto é textos descritivos. Nós utilizamos textos assim quando queremos descrever ambientes, por exemplo, quando queremos descrever o personagem, sentimentos que envolvem aquele personagem físico ou emocional, tá? Tudo isso. Então, ele vai descrevendo minuciosamente, tá? Cada detalhe, né? Então, vamos ver aqui um exemplo de uma tirinha aí. Já engessei seus braços e pernas. Agora uma notícia ruim. Qual doutor vai coçar? Então, o que acontece aí nesta tirinha? No primeiro quadrinho, o responsável pelo engessamento de H, por meio do pretérito perfeito, engessei, expressa uma ação ocorrida no passado que não pode mais ser modificada. Em seguida, o emprego da locução vai coçar, que consiste em uma estrutura mais informal e usual do que o futuro do presente coçará. Causa uma quebra de expectativa, né? Uma vez que será impossível o personagem se coçar, pois tanto seus braços quanto suas pernas estão engessados. Então, esse efeito causou por conta do verbo no pretérito imperfeito, quando nós utilizamos o estava. E justamente isso indica um congelamento temporal, é como se parasse o tempo ali. Beleza? Joia? Curtiram? Agora nós vamos passar para a temporalidade. Poxa, então não tem tempo? Não tem. E quais são os verbos aí que nós utilizamos para demonstrar a temporalidade? O presente do indicativo, tá? E a forma nominal quando está no infinitivo, tá bom?
Esses dois ajudam bastante quando a gente desenvolve um texto que não tem tempo nele, não segue ordem cronológica nenhuma. Então, esses tipos de tempos aí, esses tempos verbais que eu citei, ajuda nesse sentido na construção de textos assim. Vamos ver aqui formas que marcam a temporalidade. Vou colocar um exemplo de uma outra tirinha, vou ler para vocês. As crianças são o futuro do país. O importante é transmitir valores para nossos filhos. Dê preferência a um TED que cai mais rápido. Bom, vamos analisar esta história em quadrinho aí. No segundo quadrinho, observe o uso do infinitivo em transmitir, que não determina quando essa ação se desenvolve. Por isso a atemporalidade, né? A natureza dessa forma nominal impossibilita a identificação do tempo específico do processo verbal, que se caracteriza pela atemporalidade. Nos 3 quadrinhos, embora as formas verbais são, e cai estejam flexionadas no tempo presente do modo indicativo. Elas indicam ações permanentes que ocorrem não só no momento em que se fala, mas também no passado e no futuro. Trata-se, portanto, de um caso em que o presente assume valor atemporal. Ou seja, quando nós utilizamos o infinitivo presente do indicativo, justamente está causando essa ideia de não ter tempo. Parou, ok? Finalizamos, tá? Então, esses exemplos são importantes para vocês entenderem como o autor utilizou os verbos e com que intenção ele utilizou. Agora nós vamos ver a parte da hipótese. Bom, nós sabemos que a hipótese sempre vai estar no modo subjuntivo. Bom, mas não só no subjuntivo, tá, gente? Também colocamos no futuro do pretérito e nós utilizamos os verbos auxiliares poder e dever. Isso é bem comum para causar ideia de hipótese, incertezas, expectativas e especulações, tá bom? Então, quando nós utilizamos o modo subjuntivo, já é óbvio para nós essa ideia. Então, pessoal, a hipótese, ela realmente mostra o quê? Incertezas, especulações, tá? Então, normalmente nós utilizamos o modo subjuntivo para isso. Só que o futuro do pretérito também causa esse tipo. E o futuro do pretérito está no modo indicativo. E também causa justamente essa ideia de algo incerto, né? Ou seja, há uma hipótese aí que pode acontecer ou não, tá? Então, essa ideia de usar o futuro do pretérito é muito importante também quando queremos essa ideia de incerteza, de expectativa, beleza? Vou colocar aí uma tirinha que justamente mostra este exemplo para nós. Vamos lá. Bom, se eu fosse você, teria vergonha que alguém me visse sentado na calçada com um cobertor. E esse cachorro no seu colo está mais ridículo ainda. Se ela estivesse deste lado, eu mordia ela. Bom, então a ideia do primeiro quadrinho aí causa... Qual é a ideia da utilização dos seguintes verbos? Vamos ver aí. Bom, no primeiro quadrinho, o pretérito imperfeito do subjuntivo em fosse e visse e o futuro do pretérito do indicativo em teria. Bom, estes verbos fazem a fala da menina assumir um tom hipotético e incerto. Bom, já no terceiro quadrinho, o pretérito imperfeito do subjuntivo em estivesse também torna a fala de Snoopy uma possibilidade, mas não uma certeza.
Tais discursos, portanto, situam os processos verbais no plano da hipótese. Note que, ainda no terceiro quadrinho, o pretérito imperfeito do indicativo em mordia, no lugar do futuro do pretérito do indicativo, no caso seria morderia, manifesta coloquialidade, né? Fala coloquial. Na fala cotidiana, espontânea, essa troca é bastante frequente. No entanto, ela não deve ser empregada em situações que exijam respeito à norma padrão. Bom, então no caso da historinha em quadrinhos, eles estão usando a linguagem informal, a linguagem coloquial, ou seja, nessa linguagem ok, nesse tipo de texto aí, tá? Porque ele foge da norma culta da nossa língua portuguesa, beleza? Então ficamos aí com essa parte do verbo e texto. Voltei para falar e fechar este assunto verbos com vocês, tá? Eu vou colocar aqui alguns verbos, tá? Que nós utilizamos muito, esses tipos de verbos que são aqueles irregulares, que sofrem alterações no radical, né? Então, os mais comuns que nós usamos bastante são querer, fazer, dizer, trazer, saber, por, ver e vir, tá? Claro, nós temos mais verbos irregulares, mas esses são os que nós mais utilizamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tá bom? Bom, além disso, nós temos uma divisão de 3 tipos de verbos, tá? São os verbos anômalos, tá? Os defectivos e os abundantes. Esses 3 verbos, eles têm características, cada um uma característica. E os próprios nomes deles já indicam o que é. Por exemplo, quando eu falo de verbos anômalos, você já vê que tem uma diferença, uma anomalia, por exemplo, né? Então, quando nós temos uma diferença aí, justamente nós lembramos de quem? Dos verbos ir e ser, tá? Vamos ver aqui uma tirinha que também exemplifica isso que eu acabei de falar para vocês. Coloquem a tirinha aí para mim, por favor, para a gente verificar esse tipo de anomalia, entre aspas, né? Do verbo ir e ser, tá? Coloquem a tirinha então aí, por favor. E aí? Vamos ler agora. Louro, quer biscoito? Aí vai ter o biscoito, louro. Bom, vocês estão percebendo que o ir e o ser, ele se modifica. Vou colocar aí na tela também como ele se conjuga. E olha as mudanças que ele sofre, tá? Por isso eles são chamados de verbos anômalos, por sofrerem modificações no radical, por serem diferentes, tá? Além disso, nós temos os defectivos. Os defectivos é como se eles tivessem um defeito. Qual seria esse defeito? Alguns verbos, eles não são conjugados em todas as pessoas. Por exemplo, no eu, tu, ele, nós, vós e eles ou elas, tá? Então, nós temos aí alguns exemplos, eu vou colocar na tela para vocês, dos verbos defectivos. Por exemplo, colorir, falir, reaver, caber, poder, demolir. Olha como se conjuga o verbo colorir. Coloca na tela aí, o verbo colorir. Bom, tu colores, ele colore, nós colorimos, vós coloris, eles colorem. Estão vendo que o eu está em falta. Este é o defeito, nós não conseguimos conjugar o eu, né? Então, do verbo colorir, tá bom? Por isso ele é chamado de verbo defectivo, tá? Bom, além do defectivo, nós temos os verbos abundantes. Abundantes já demonstra que ele tem mais uma conjugação que ela é correta também.
Ou seja, você pode falar tanto naquela regularidade quanto na irregularidade. Ele tem duas formas corretas de alguns verbos. Nós temos uma lista de particípios regulares e irregulares que nós falamos esses verbos no nosso dia a dia. Coloque a lista aí por aí. Por aí não. Aí na tela de vocês. Por exemplo, aceitar, nós falamos aceitado ou aceito. Acender, acendido ou aceso. Anexar, anexado ou anexo. Então, temos duas formas irregulares e irregulares do particípio, ambas estão corretas. E essas são chamadas de verbos abundantes, tá bom? Então, conseguimos concluir este assunto. Maravilha! Eu gostaria de pedir um curtir para vocês nesses vídeos, nesses 4 vídeos aí dos verbos, tá bom? Parte 1, 2, 3 e 4. Curtam e se divirtam e utilizem no nosso dia a dia, tá? Tanto na escrita quanto na fala. Porque os verbos, eles são... nós conseguimos estudar bastante os verbos utilizando. Então, quanto mais treinar, melhor vamos ficar, né? E é isso. Os verbos, eles têm que ser utilizados. Se eles querem paradinhos ali, a gente não consegue realmente entendê-los, tá bom? E essa importância do verbo e o texto, ele é fundamental para dar todo o sentido na mensagem, tá? Espero que vocês tenham gostado desse último vídeo, apesar dele ter ficado bem longo. Mas curtam aí e até a próxima. A nossa próxima aula vamos ter um outro assunto, então aguarde porque é surpresa. Um beijo!